Estamos começando mais um episódio do Dica de Especialista, projeto do Capô, grupo de pesquisa sobre cidadania, controle da ação policial e enfrentamento ao racismo, coordenado pela professora Jaqueline Muniz. Temos o enorme prazer de receber como especialista no episódio de hoje a professora Suzana Duran, doutora em Antropologia Social e Cultural. Ela também é professora em Antropologia da Unicamp, pesquisadora associada ao Núcleo de Estudos e Políticas Públicas do MEC. Professora, seja muitíssimo bem-vinda. Para a gente começar a nossa conversa, você pode explicar um pouco como as narrativas midiáticas e judiciais moldam a responsabilização em casos de violência racial envolvendo segurança privada, e também como essas narrativas podem contribuir para a manutenção do racismo estrutural nas respostas institucionais e sociais. Bom, assim, o que nós estudamos, eu não sei se vocês tiveram acesso, mas a gente estudou o que ficou conhecido como o caso Carrefour, né? Que foi um livro que se realmente tentou fazer essa relação entre essa violência possível, né, na segurança privada, o racismo e a própria, digamos assim, o próprio quadro da segurança privada quando há excesso de violência, né? Como é que fomos entrevistar várias pessoas e fizemos uma reunião, fizemos uma recolha de muitas vozes muito diferentes, desde o empresário ao grande empresário que domina o mercado aos vigilantes mais operacionais, e a ideia era ser um trabalho mais de divulgação mesmo, sabe? Não era ser tanto um trabalho assim académico, stricto sensu. Mas o que é que a gente pode dizer em relação a isso? Bom, eu acho que podemos usar um pouco o exemplo do caso, né? Porque aquele caso foi um caso emblemático e que levou toda a gente às ruas, levou muito os movimentos sociais às ruas, muito protesto, né? Porque foi o caso da morte do João Freitas, né? Do João Alberto, que ele foi golpeado até à morte, né? Por vigilantes lá numa garagem do edifício do Carrefour em Porto Alegre, e foi nas vésperas do Dia da Consciência Negra, 19 de novembro, que foi em 2020. E o que é que aconteceu? Esse episódio criou uma base para uma grande reivindicação relacionada à violência racial, né? E em ambientes comerciais, o que é um bocado assim, é a violência policial fora do lugar, porque a gente está muito acostumada à violência policial nas favelas e já se banalizou de uma forma, embora, claro, tenha projetos de protesto de longa duração, né, em relação e grupos e ações voltadas com uma narrativa muito forte contra esses fatos. A verdade é que as violências perpetradas contra pessoas negras em ambientes comerciais, ela não tinha ainda explodido tanto, né? Porquê? Por isso mesmo, porque é uma violência que muitas vezes é menos comum e é como se ela fosse fora do lugar, né? Então, aí o que aconteceu? Eu vou só explicar um pouquinho, digamos assim, o desenrolar da situação muito rapidamente, para então depois tirar algumas conclusões. O que aconteceu foi que o movimento negro teve uma cisão também, né? Alguns se dividiram entre pedir mais uma reparação de dano moral coletivo e dano social, tentando mais fazer com que a corporação, a multinacional muito rica, pagasse por bolsas, enfim, e uma reparação, né, de pessoas negras e dando mais oportunidades, e depois tinha uma visão um pouco mais punitivista, né, mais na ideia de responsabilizar essas multinacionais por isso e afetá-las, né? Claro que nós sabemos como funciona a justiça e acabou por vencer a primeira versão, né, com um termo de ajuste de conduta tanto para o Carrefour como para a empresa terceirizada, que aliás tinha vários problemas, né, várias ilegalidades. E o livro apresenta esses depoimentos mostrando como é complexa a situação da segurança no Brasil, porque quando se fala em segurança privada também se abarca uma série de operadores que não necessariamente estão no emprego formal. E de quem é a responsabilidade disso? É uma responsabilidade compartilhada entre o Estado e os empresários, que é uma responsabilidade ampla, né? E os próprios que também aderem, né, a isso. Mas e o problema está nisso, quando você elege que o grande defeito está no facto do mercado de segurança ser informal e não formal, ou seja, como se houvesse um mercado formal limpo, puro, como se houvesse um mercado informal clandestino e errado, entendeu? Aí onde é que incidem as responsabilidades
responsabilidades? É sempre nos trabalhadores, nos próprios vigilantes. E aí eles carregam uma acusação nas suas costas, né, uma violência coletiva muito superior aos atos que eles próprios cometem. Né? E o que é que acontece? Desse modo fica adiado um debate público sobre violência institucional nas sociedades capitalistas, não é? Que acaba por incidir em dois corpos, o do sujeito que violenta e o do sujeito que é violentado. Então você acaba não tendo uma reflexão estrutural para o tal do racismo estrutural, entendeu? Então você acaba tendo umas reações que são sempre conjunturais, contextuais e, claro, com uma grande negociação no aparelho judiciário, né? Porquê? Porque esse aparelho judiciário acaba por também fazer um trabalho que é o trabalho possível, né? Que é de apuração de prova e tal, e acaba por fazer um trabalho mais talvez até de, digamos, de encontrar um consenso e escolher a via da reparação, né? Agora, esse caso é uma porta de entrada, né? Para a gente pensar, além do quadro que nós pensamos regularmente nas ciências sociais, nas ciências policiais, se quisermos, né? Que é um quadro em que a gente pensa a segurança perfeitamente regulada pelo Estado em oposição a uma segurança miliciana. O que nós temos no meio é uma grande variedade de coisas, né? E o que essa grande variedade de coisas nos mostra é que o mercado da segurança é um mercado de oportunidades e é um mercado que é buscado por muitos seguranças do Estado e de fora do Estado, de todo lugar. E muitas vezes a gente pensa as teorias do Estado do policiamento, enfim, dos policiamentos, né, com essa base de que há um monopólio da violência legítima, né, controlado pelo Estado. E o que a gente vê historicamente é que o policiamento é anterior e posterior ao Estado, tanto historicamente como contextualmente, né? E o que a gente percebe é que a gente precisa ampliar a lente quando se trata de pensar essas informalidades, essas ilegalidades, esses ilegalismos, como diz o Foucault, né? A gente precisa muito de ampliar a lente na própria segurança, porque o que nós percebemos é que por exemplo, aqueles aspectos que são tradicionalmente associados às populações mais pobres, mais vulneráveis, que é o se virar, ganhar a vida, né? Muitas vezes são, digamos assim, ressignificados por uma camada da população que tem acesso ao mercado da segurança, que tanto pode ser muito pobre e vulnerável, como pode ser muito rica e cheia de contatos e possibilidades, né? Que vai que pode ir desde aquele empresário que entra num negócio de empresa, como pode ser aquele policial que tem os bicos alugados permanentes, né? Controla um conjunto de bicos, como pode ser aquele que vai só fazer segurança a eventos e que ganha uma nicharia, né? Então, essas pessoas a gente chama muitas vezes nas nossas pesquisas, minhas e dos meus orientandos, os homens do meio, né? Que produzem ganhos intermédios, né? Como é muito difícil estudar etnograficamente esses interstícios, né? Muitas vezes a gente tem muita dificuldade também em os conceitualizar nas pesquisas, né? Então eu deixo aqui um alerta metodológico, como a gente falou que tinha essas dicas metodológicas, né? Eu deixo um alerta por mais etnografia, mais trabalho de campo, com tempo, com dedicação às pessoas e escutando mais do que tendo tantas afirmações. É preciso escutar muito antes de afirmar. E se a gente já vai para campo com as ideias pré-definidas, a gente vai repetir todos os trabalhos que já existem, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, que de facto a violência racial e a maneira como ela se configura, né, nesses ambientes de segurança, podem ser comerciais e outros, né, e residenciais, etc., né, eles são uma porta de oportunidade, entre outras, né, para a gente pensar de uma maneira mais ampla todos esses aspectos que fazem parte do problema, né, e não ficar só com uma visão muito estrita e muito acusatória, né, das pessoas, de sujeitos, né? A gente tem que entender mais amplamente, mas também não pode partir para uma tal abstração que não diz nada, como muitas vezes é utilizado o próprio conceito de racismo estrutural, né? Que é uma grande abstração, mas que é praticamente, que não é manipulável, né? E parece não ser manipulável em termos de políticas públicas, não se percebe muito bem onde é que ele acaba e começa, né? Então a gente precisa um pouco de pensar, por vezes um pouco voltar àquelas metodologias mais situacionais, né? De tentar partir de
de grandes eventos ou situações concretas para então entender o que está passando na sociedade brasileira, né? Pode ser essa resposta. Perfeito, professora. Pensando um pouco sobre política agora, queria te ouvir um pouco mais, a partir da sua experiência, quais os fatores específicos dentro das forças de segurança tornam os sindicatos e associações profissionais mais suscetíveis às influências dos partidos de extrema-direita? E como essa relação ela pode impactar ali a dinâmica entre a segurança pública e as instituições democráticas, tanto no Brasil quanto em Portugal, né? Que são dois locais ali onde você tem produzido suas reflexões, seus trabalhos. Então, essa pergunta tem a ver com os projetos e as reflexões recentes, né? Bom, o fenómeno da ascensão, né, do crescimento das direitas entre os militares e policiais na política, né, é um fenómeno que tem sido chamado a atenção por vários especialistas. Aliás, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Marcos Nobre, eles chamam o Partido Digital, né, que elegeu o Bolsonaro, que já tinha na sua participação muitos agentes de segurança, o policiamento eleitoral, policialismo eleitoral, que é o termo que o Sou da Paz utiliza, né? E desde 2010, né, se percebe uma crescendo, embora já houvesse a bancada da bala e tudo isso, desde a transição democrática, percebeu-se um crescendo, né, associado a, talvez até tendo um efeito também nas crises que se sucederam de 2013 2015, ainda não está estudado, mas é possível que tenha relação, né? Mas assim, de uma maneira muito rápida, porque tem quem estude muito melhor isso, né? Nós foram cada vez mais os candidatos, né, das polícias, desde 2000, por exemplo, quando chegámos a 2024, foram quase 7.000 candidatos com histórico de passagem por instituições como a Polícia Militar e Civil, que usaram os termos como sargento, capitão e delegado, junto aos seus nomes nas urnas, né? Então, assim, é incrível, né? Uma grande proporção e vários também foram eleitos. Então, a gente tem trabalhado muito isso na perspectiva do que uma professora fala, a Beatriz Choregui, que é de Toronto, que ela chama políticas do trabalho policial, que é uma reivindicação mais ampla, né? E que inclui realmente o pensar qual seria o papel dos sindicatos e das associações e de grupos auto-organizados, etc. Qual seria o papel deles nesse debate também sobre justiça social, justiça do trabalho, né? E que ideias também eles teriam para, enfim, atuar, né, na pauta da segurança. Porque, de facto, essa pauta foi uma pauta que foi construída de uma certa forma para eleger o Bolsonaro e realmente teve um efeito de agregar muita gente à volta dele. Aliás, o Marcos Nobre fala uma altura que o Bolsonaro foi o primeiro que falou diretamente para as bases, né? E isso fez com que as pessoas sentissem que estavam a participar nessa política, né? E o que acontece é que eu e a Raquel Rego, que é uma colega de Lisboa, do ISCTE, a gente percebeu que há uma crescente influência dos partidos da extrema-direita em conexão com as forças de segurança e que isso representa, de facto, uma ameaça, sobretudo pela desconfiança que a extrema-direita tem em relação às instituições democráticas, né? Então, assim, instrumentalizar, enfim, e serem instrumentalizados, né, pelas associações, a política, né, isso cria problemas, né? Cria problemas graves. Então, a gente partiu muito dessa ideia de que, embora haja uma ideia de que o movimento sindical se opõe às ideologias de extrema-direita, nas polícias não é bem assim, e sempre teve uma certa clivagem e sempre teve os grupos que apoiam os grupos que não apoiam a direita, né? E posições mais marcadamente conservadoras, né? Então a gente fala que há uma utilização estratégica como correias de transmissão, né? Por parte dos sindicatos e as associações profissionais, né? Que para promover a agenda da segurança pública na política ou para promover mesmo os policiais na política, que são duas vertentes da mesma questão, né? E a gente muitas vezes tende também a estudá-los em separado. Mais uma dica metodológica, né? Muitas vezes a gente precisa entender as coisas de uma maneira mais interseccional, né? A todos os níveis. Esse que é um conceito que nasceu para determinada, que vem mais dos estudos queer, né? A interseccionalidade pode ser também
mais metodologicamente usada, digamos assim, porque nós precisamos entender muitas vezes também um pouco melhor as coisas a partir, para além da esquerda-direita, né? Quando pensamos antropologicamente nessas adesões, né? Temos que pensar muito no campo de lutas políticas que está em jogo, porque as pessoas vão e elas também muitas vezes transitam, né? Entre a extrema-direita, o centrão, a esquerda não, mas assim, não, estou brincando, mas também por isso que a gente tentou entender o melhor, e eu também tenho textos sobre isso, o caso dos policiais antifascismo, que é um grupo contra-hegemónico na polícia, claramente, muito mais pequeno, né? Mas que é um movimento nacional, inclui pessoas dos vários estados, numa rede de conhecimentos, enfim, e que se acompanham, que é também um fenómeno da política brasileira, como é, digamos, a direitização da polícia, ou a participação política da polícia na extrema-direita, mas que é também um fenómeno ligado ao bolsonarismo, porque ele surge como uma reação ao bolsonarismo, mas também como um preditivo, porque os policiais antifascismo já estavam a ver acontecer, digamos assim, o movimento da extrema-direita, ele já estava a nascer nos quartéis, já estava a nascer nos batalhões, já era uma conversa que se tinha, já eram posições extremadas que se tinham, né? A extrema-direita não nasceu em 2018, né? Então, eles já estavam vendo isso e já se estavam organizando, e muitos deles também em grupos em grupos por direitos sociais, direitos humanos, antimanicomiais, etc., né? Mesmo dentro da polícia. Então, o que a gente vê é que digamos assim, o palco político, ele também convida os policiais a participar nele, né? Com todas eu não vou entrar em detalhes sobre digamos, o quadro legal, né? E as modificações que foram feitas, não vou entrar nesse detalhe, mas o que eu quero dizer é que nós temos que ter atenção a esse palco também, sabe? E não apenas pensar em como se fossem ontologias de esquerda e de direita, sabe? Mas muitas vezes também, mais uma vez, como situações e como articulações, né? Hoje, por exemplo, os policiais antifascismo estão no seu seio com uma tensão, porque até a tensão petista, né, que é a institucionalização do grupo, com uma tensão da esquerda mais militante de movimento, né, que seria o PSOL. Então, o que acontece é que o grupo está cindido por causa dessas duas esquerdas e duas formas de encarar o próprio movimento sindical, ou melhor, de uma maneira mais ampla, os movimentos sociais, o associativismo, né, a forma de fazer política, né? Então você vê que até mesmo num grupo que é já ele mesmo contra-hegemónico, ele vai se partindo, né, de acordo com questões que o atravessam e que atravessam a política nacional. Então acho muito interessante a gente pensar nessas várias modalidades, né, que a partir da antropologia também, né? Não só a partir da ciência política, mas numa conversa boa com ela, com a ciência política, com a sociologia, mas a antropologia também pode ter uma contribuição para esses temas, né? Sim, completamente. E pensando agora, voltando para a temática da segurança privada, quais fatores você acredita serem os mais determinantes para o crescimento da segurança privada, especialmente em tempos de crise, e como esses fatores se relacionam também com processos de urbanização e transformações do estilo de vida urbano e no cotidiano das pessoas? Bom, olha, para começar, a segurança privada, que foi uma coisa que me interessou muito quando eu cheguei em 2013 no Brasil, me interessou logo muito porque eu percebia a presença imensa, né, de vigilantes patrimoniais para todo o lado. Ao mesmo tempo percebia a presença dos policiais militares, né, muitos uniformes, muitas fardas em todo lugar, né, e muitos controles de acesso, muita vigilância. Eu percebi que é um fenómeno brasileiro, assim como é a desigualdade e a violência letal. Ou seja, o Brasil está naqueles primeiros lugares em desigualdade social, está nos primeiros lugares em homicídios, violência letal, e também está nos primeiros lugares na segurança privada, logo atrás da Índia e da China, né? E muito à frente dos Estados Unidos, em número de empresas de segurança privada. Então o que você vê é que nesse capitalismo global, digamos assim, a segurança privada cresce enormemente, né? E no Brasil, muito mesmo. Se a gente pensar
pensar que, assim, rapidamente, que isto tem muitas coisas que se poderiam dizer, mas se a gente pensar que em 90 eram apenas 82 empresas, em 1990, e em 2024 a gente tem praticamente, espera aí, onde é que está? Tinha aqui o número, só um momento. Bom, em 2024 já tem mais de 5 mil empresas, agora não tenho aqui o número certo, mas isso, em termos gerais, de 90 vou repetir só para, se for para gravar, 1990 tem cerca de 82 empresas, a segurança privada no Brasil, ou seja, estava a começar a ser um mercado, né? E em 2024 tem mais de 5 mil, umas 5.200 por aí. O que acontece é que se a gente for fazer as contas, quer dizer que cresceu em média, não é o que cresceu realmente, mas em média parece que cresceu 17% ao ano. Isso é uma loucura, é impressionante, o nível de crescimento. Claro, a gente tem que ter em conta que muitas dessas empresas quebram, muitas dessas empresas são laranjas, isso nós temos isso em conta, mas o que acontece é que é de facto um mercado espantoso, né? De ganhos e enfim. Então, e porque cresceu, os argumentos da literatura, né? Eles apontam duas coisas principalmente, né? Que a privatização surge, digamos assim, a privatização da segurança surge na vez do Estado, que o Estado não consegue garantir segurança aos seus cidadãos, né? E quem tem dinheiro paga pela sua segurança, um pouco na mesma linha do pensamento para outras, digamos, outras privatizações, né? Saúde, educação e tal. Eu considero esse argumento muito fraco, porque por várias razões. Uma delas, vamos dizer só apenas uma delas, é que haver mais segurança privada não quer dizer que haja menos segurança pública. Pelo contrário, a segurança pública nunca deixou de crescer também. Então, não me parece que seja. E, sobretudo, nas cidades onde a segurança privada é mais efetiva e está mais presente. Também são as cidades que têm mais recursos nos Estados para ter mais número de segurança pública, mais presença da segurança pública. Então, esse argumento em si não é muito viável, né? Pelo menos no sentido assim. É um argumento que circula muito no senso comum, né? Mas que é um argumento que falha quando você começa a conhecer melhor perto, né, a realidade e os números. Também há um argumento que é o argumento do mercado muito aquecido, né? A terceirização dos serviços, que começou lá no final de 1970, não esquecer que a vigilância foi um dos primeiros a ser terceirizado, um dos primeiros setores, e à medida que foi se, digamos, profissionalizando, oferecendo uma imagem do mercado formal, ela começou a ser muito adotada, né? De uma forma mais formal, digamos assim. Só que nunca deixou, isso também é muito interessante no Brasil, esse mercado aquecido também vale para a informalidade, né? Tem um mercado muito aquecido na informalidade da segurança. Então, assim, não quer dizer que seja só um mercado aquecido em termos de empresariado, né? Que é o que os empresários tendem a dizer. Não, porque a gente garantiu e tal, o mercado. Mas a verdade é que o Brasil tem um mercado muito aquecido em todos os níveis, seja no nível formalizado, regulado, ou seja no nível subregulado, né? Então, temos essa questão. O que a mim sempre me interessou, e os meus trabalhos também apontam nesse sentido, né? É que me interessou saber o que sustenta historicamente e urbanisticamente e também socialmente, né? Essa situação de expansão das proteções privadas nas maiores metrópoles do país, né? Então, a gente chega muito a essas duas noções, que é, por um lado, a gente tem uma infraestrutura urbana herdada de um passado também colonial, enfim, e depois de um passado de modernidade, porque se sobrepõe, né, em que a infraestrutura urbana se cada vez mais está preparada para incluir a segurança na sua oferta de bem-estar, ou seja, por isso também os patrimónios, né, o patrimonial está preparado para receber os vigilantes patrimoniais, né, e essa vida de condomínio, né, essa vida de condominização, seja em prédios, seja em conjunto de loteamentos, condomínios fechados, ela tem essa construção, por exemplo, da portaria já à partida, quando você vai ver o início da projeção e da construção de um condomínio fechado de casas, no interior, por todo o interior de São Paulo, né, por exemplo, e por todo o interior também do Rio, né, todo no interior e sobretudo aquela faixa toda ali, a partir da Barra da Tijuca, né, quando você vai ver e você observa que a portaria é das primeiras coisas a se erguer, está lá já aquela estrutura física
fica pronta para receber todo o mecanismo de controle de acesso, né? Temos também, claro, a referência do trabalho da Teresa Caldeira sobre a cidade de Muros, São Paulo, né? Mas os muros já estão articulados a uma grande parafernália da oferta de segurança hoje, né? De segurança privada. Então, o que você tem é, por exemplo, essa figura da portaria física me interessou muito, né? Nos estudos, como fazer a etnografia dessa figura, como estar com as pessoas nesse lugar, o que é que elas falam sobre isso, né? E aí a gente chega na figura do serviçal, né? Do porteiro, do vigilante, da controladora de acesso, né? Que são aquelas pessoas que, no fundo, são terceirizadas, não só para usar violência, no caso de ser preciso, né? Força e tal, e controlo, mas também para garantir pequenas mordomias, né? A gestão do espaço, a relação com os condóminos, né? E os porteiros acabam por ser guardiões de conhecimentos do dia a dia desse conjunto habitacional, né? Desses conjuntos habitacionais ou conjuntos comerciais, enfim. A gente tem, por eu ter muito interesse nessa, digamos assim, nessa dinâmica, no que resta, como se materializa, né? Essa história história do trabalho, né? História da infraestrutura urbana, a maneira como as pessoas lidam com a contratação terceirizada de serviços para tudo, né? As classes médias, né? Então a gente começa a perceber que de facto as classes médias elas têm muita adesão, né? Muita adesão, muita naturalidade, muito banalizada a viver dessa forma. Mas ao mesmo tempo isso também tem a ver com o facto de historicamente, infraestruturalmente, isso ter sido canalizado, né? Isso foi promovido e isso foi sendo canalizado, né? Então, de certa forma, a segurança privada ela faz parte da gentrificação urbana, ela é parte integrante da gentrificação urbana, né? Mas de uma maneira que as pessoas acreditem que elas estão a fazer o bem, que elas estão a tratar, a cuidar de si, que estão a cuidar do seu património, que não é o mesmo que cuidar do bem comum, é cuidar do património, né? E não deixar empobrecer o património, por exemplo, não deixar de degradar, manter os condomínios com pelo menos alguma aparência de modernidade, entendeu? Quando não super modernos, super chiques, em 50 tons de branco, né? Mas há muito essa ideia de manter esse status quo, digamos. A segurança como hospitalidade, que a gente chama, né? Eu e a Erika Robb Larkins e alunos nossos, a gente chama isso a segurança como hospitalidade, em que há os porteiros, os vigilantes, os controladores de acesso, todo esse conjunto de trabalhadores, né? Sejam ou não formalmente contratados, eles estão muito o que lhes diz é para eles estarem muito centrados na satisfação dos clientes, né? Então, nesse atendimento, né? E ao mesmo tempo, também, ao mesmo tempo, olhando para a suspeição de crimes, né? Então, eles têm que estar com essa... E têm que ter o tempo todo atenção a essa gestão do património, né? Essa gestão dos pequenos gestos. Por exemplo, quando a gente trabalhou, vou dar um exemplo, não tenho dado muitos exemplos, quando a gente trabalhou, fez a pesquisa de campo, trabalho de campo acompanhando o trabalho dos vigilantes em shopping center, a gente percebeu como os vigilantes eles estão sempre atentos se tem alguma sujeira, se tem alguma coisa fora do lugar, se está tudo limpo. Eles têm também essa obrigação de perceber o ambiente todo, né? E eles sabem, eles percebem, eles se veem como parte desse ambiente, né? E muitos desses profissionais de folga também vão no shopping, né? Para sentir a mesma coisa que os clientes que eles servem, né? Estar sempre atento ao cliente, mas eles também consideram que ali que está um aparato de segurança que facilita a mobilidade, que facilita a possibilidade de você não precisar ter receio de ser roubado e tal. Então, há muito essa construção social. Isso não é nenhuma novidade, né? A construção social desses espaços guardados como espaços opostos à rua, onde está o mal-estar, onde está a má frequência, onde estão os sem teto, né? Quando estão... e aí fica mais uma vez, né? Fica essa construção de bolhas, né? Bolhas de vivência social, né? E por isso você se lembra, claro, há uns anos atrás, da questão dos rolezinhos, né? E de como os corpos negros de jovens, né? Negros, grupos podem desafiar essa branquitude dos espaços
que cultivam esse isolamento, cultivam essa ideia de embelezamento, né, de modernidade associada à branquitude, né? Então a gente precisa ter um pouco de atenção a isso também. Outro aspecto que é muito importante e que é um aspecto fundamental para a gentrificação, né, é a associação entre a segurança e a previsibilidade, manter a previsibilidade, ou seja, a segurança privada, esta segurança como hospitalidade, ela funciona mais para que não aconteça coisas do que para reagir com força às coisas, entendeu? Então isso aí é muito interessante, porque tem vários textos que a gente escreveu nesse sentido, sobretudo agora na etnográfica sobre o shopping mesmo, que é sobre a produção de suspeito, né? A produção de suspeito para a vigilância privada é muito diferente da produção de suspeito para a polícia militar, porque a ideia é precisamente não evidenciar a ostensividade e não evidenciar isso em nenhuma fase do processo. Então é toda uma construção do equipamento, à linguagem, à forma como vai sendo conduzido o que eles chamam de abordagem social. Abordagem social é um eufemismo, mas enfim, é essa ideia de uma abordagem que é mais simpática, mas fazendo perceber que está ali o corpo do vigilante, né? Mas sem fazer nenhum tipo de espetacularização. É a antítese da espetacularização da polícia militar. O seu corpo armado, os seus coletes, né? A sua exuberância, né? Dessas presenças desses corpos, né? Então, o que a gente percebe é que essa segurança como hospitalidade, ela é uma forma que encaixa muito bem no Brasil, é um grande fenómeno, eu acho que é o que oferece, talvez ao Brasil, as suas características para se poder chamar a este um fenómeno particularmente brasileiro, da segurança privada, e nesse sentido, eu considero mais interessante pensar por esse lado do que pensar pelo lado, por exemplo, da segurança privada para bancos, com os, como é que se chamam aqueles, a proteção de bens, né, dos carros fortes, ou a segurança a pessoas VIP. Essa segurança também tem presença, mas ela é muito menos numericamente expressiva do que esta segurança como hospitalidade. Queria saber, ainda nesse contexto da segurança privada, qual papel a polícia desempenha na indústria de segurança privada do Brasil. A gente sabe que, tecnicamente, por lei, ela é ela é impedida de participar desse negócio, mas na prática, nós sabemos que as práticas são outras. E como que a configuração desse mercado de segurança privada reforça os ganhos materiais e simbólicos dos policiais. Uhum. Então, a gente está tentando perceber isso, eu e os meus alunos, como a segurança não só como um aparato de Estado e aquela questão weberiana do monopólio da violência física, né? Mas a partir da ideia de mercado aberto, ou seja, um mercado de oportunidades, porque o que a gente está descobrindo é que muitos policiais, de facto, não só a gente, mas também o Kleber Lopes e outros, né? A gente escreveu alguns textos para o Fórum de Segurança Pública, para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2021, no anuário 2021, dedicado, com um dossiê especial dedicado à segurança privada. A gente tem uns trabalhos bem interessantes do ponto de vista da regulação, mas também da falta de regulação, né, da segurança privada. E o que a gente percebe é que a participação é enorme, né, e a todos os níveis, não é só o bico policial que a gente está mais acostumado no senso comum a imaginar, né, é o policial na ponta, que faz umas horas extras numa casa noturna, ou que tem um trabalho, é muito mais complexo do que isso, né? É o que a gente falou no início da entrevista, naquela primeira pergunta sobre os homens do meio, né? Os homens do meio, eles muitas vezes são policiais, ou são pessoas que são vigilantes, ou seguranças, enfim, mas que têm fortes conexões com policiais e com militares, que podem ser donos de algum negócio também, né? Ou podem ser simplesmente, digamos assim, subcontratados em associações de bairro, em que, por exemplo, eles ganham mais na associação de bairro
erro do que na sua própria categoria, né? Como cabo, assim, na polícia militar. Ou que ganham muitíssimo, né? Muitíssimo dinheiro a partir de uma gestão de empresas em nome das mulheres, ou dos esposos, ou dos filhos, enfim. Então, a participação dos policiais nesse mundo, nesse mercado grande da segurança, que a gente chamaria, é muito ampla e muito variada. Então, mesmo que você... Por isso que eu acho que sempre a solução da regulação, ela é sempre muito precária e muito reduzida, porque mesmo que a regulação legal, ela impedisse de uma forma mais clara os policiais de participar nesse mercado, o que, assim, por lei, sim, mas até certo ponto, porque se a gestão da polícia na Secretaria de Segurança Pública das cidades decidir que há uma operação delegada, alguma coisa que promove a participação com gratificações, por exemplo, da polícia em algumas ações, né? Porque isso acontece até mesmo na premiação, né? O que é a premiação dos policiais? É uma privatização também, né? Então, assim, mesmo que... ou seja, há várias sobreposições de entendimentos sobre os limites os limites e as abrangências da participação dos policiais nos ganhos da segurança, né? Há vários entendimentos sobre isso. Mas mesmo que fosse um entendimento mais estreito ainda, sabe? Eu acho que iria ser sempre abranger sempre uma franja só de policiais, porque o jogo económico, o jogo financeiro que eles jogam no mercado das oportunidades de trabalho da segurança é muito amplo e muito difícil de alcançar, que no final chega lá nos milicianos, mas tem outros aspectos, tem outras dinâmicas, né? Tem dinâmicas, por exemplo, em São Paulo, tem dinâmicas empresariais de alto desenvolvimento e altos lucros, que não são nem milícias, mas são o quê? São empresários, né? Policiais empresários. Então, é muito difícil você associar também só apenas a esse trabalho extra, né? Do policial ao lado, né? Como estando vinculado a violências não explícitas. Claro, a gente imagina que sim, porque é muito mais difícil de controlar, né? Muito mais difícil de você saber quem é que cometeu um assassinato estando fora de serviço, né? Estando um policial fora de serviço. Claro, isso facilita muitíssimo, mas tem outros aspectos, como a promoção de redes de política, né? Redes políticas de engajamento, de suporte uns dos outros, né? Que é o que acontece muitas vezes nas milícias, né? Redes políticas eleitorais. Tem uma série de funções, né? Digamos assim, uma série de utilizações dessa circulação de policiais pelo mercado da segurança que é muito ampla, né? Fazer também conhecimentos muitas vezes para policiais que para eles circular nos condomínios é fazer conhecimentos com pessoas muito bem colocadas na sociedade, conseguir favores, né? Conseguir favores num médico muito importante, por exemplo, até para ajudar no caso pessoal. Então, assim, uma quebra, um problema de saúde na família, etc, etc. Tem um monte de configurações essa circulação. Há outra também muito comum, os coronéis, né, que chegam nos condomínios e oferecem um plano de segurança. Aí, como ninguém entende nada, parece que aquilo é o último, né, a última novidade, a última coisa, e a coisa mais importante que aconteceu, e aí as pessoas pagam milhões ao coronel para fazer uma coisa por vezes muito simples ou muito relativamente fake, né, simulada, etc. E as pessoas não sabem porque não tem que passar, ao contrário do que acontece com o Estado, tem que passar por licitação, tem um estudo técnico, tem uma série de aspectos. Os privados, a segurança privada, entre privados, né, com clientes privados, é um poço sem fundo de capitais, né, porque o conhecimento técnico desses policiais é muito valorizado, né, sobretudo se a patente for maior, né. Então tem uma série de jogos aí que transcendem muito só a visão, digamos assim, miliciana do uso da violência. Tem uma série de questões relacionadas à circulação de capitais, à circulação de influências, à circulação de redes políticas, né, à circulação de financiamentos de
partidos também, né? Mas muita coisa também, enriquecimento pessoal, crescimento o caso das polícias civis é muito interessante, porque ele é muito mais invisível, né, do que as polícias militares, e os níveis de criativos, né, de ganhos são muito mais amplos, né, do que as polícias militares, por exemplo, estão em territórios ocupados, digamos assim, das periferias do Rio, né. Quando você vê a polícia civil, ela tem um nível de possibilidades de ganhos muito mais amplificado, né, e muito mais discreto, né, mas com abrangências enormes, e por vezes até no nível de negociação de penas, né. Então, assim, eu acho que esse é um assunto. Eu tenho um aluno que trabalhou sobre esse assunto, e há pessoas também no Rio a fazer, né, eu sei, colegas, mas assim, ainda temos muito para descobrir, né, Ótimo, professora. E aí, partindo para um outro assunto, a gente tem percebido a implantação de sistemas de vigilância íntimas em cidades que estão sendo chamadas de cidades inteligentes. E eu queria te perguntar quais são os principais funcionamentos dessa implementação, sobretudo relacionado ao cotidiano dos próprios cidadãos, né? Então, quais são as dinâmicas que estão envolvidas nesse processo? Primeira pergunta a se fazer é: cidades inteligentes para quem? Para quem é que são essas cidades inteligentes? Bom, essa matéria eu não tenho estudado a fundo, né? Então vou dar só algumas dicas, né? Os sistemas de monitoramento eletrónico, controle de acesso com biometria ou com computarias digitais, né? Sistemas de controle remoto disponíveis, são muito disponíveis cada vez mais. Embora, atenção, eles não são suficientes para inverter a lógica de crescimento da segurança privada baseada na contratação de pessoas. Veja bem, eles realmente são mais disponíveis, mas eles não chegam a pôr em risco, pelo menos os números não mostram isso. Cada vez há mais número de vigilantes privados, né? Para falar só dos vigilantes privados formalizados, que é uma multidão, é um exército, assim, mas para não falar dos porteiros, sim, cada vez aumentam mais. Então não é uma coisa em vez da outra novamente. Não é a segurança privada em vez da segurança pública, assim como não é a segurança digital em vez da segurança privada analógica, digamos assim, baseada na contratação de pessoas. Então, o que é que nós temos? Temos uma nova modalidade de tecnogentrificação urbana, né? Que você tinha uma gentrificação baseada sobretudo na contratação de pessoas, e agora você tem sistemas sociotécnicos integrados para esse fim, né? Principalmente, talvez nem tanto só para o fim com certeza nem tanto para evitar o crime, porque qualquer vigilante, qualquer porteiro com quem você fala, a primeira coisa que ele diz é: eu não consigo evitar alguém que chegue armado e queira entrar aqui, entendeu? Então, assim, não tem a menor chance de se houver essa tentativa. Agora, sim, se for um sistema como multipulverizado por toda a cidade e com câmaras gravando, é mais difícil realmente fazer isso sem ser de uma forma mais profissional, digamos assim, mais preparada, mais planejada, né? Um ataque mais planejado. Então, o que você tem hoje, né, é aqueles sistemas tipo aquela empresa Gabriel, né, e outras do género, que são muito populares em bairros homogeneamente classe média, né, como é em São Paulo, tem vários, né, Pinheiros, Pardizes, etc., né, e é uma rede de câmaras inteligentes, né, que se integram para criar uma área de proteção para a vigilância dos espaços públicos. Até aqui nós não tínhamos tanto essa dinâmica, né, tínhamos mais a dinâmica da vigilância de circuito interno, né, mais em cada prédio, em cada edifício, né, em cada unidade complexa, né. Agora, essas câmaras prometem, né, identificar os veículos, as placas dos veículos, né, os clientes parecem ter um aplicativo para visualizar ao vivo o histórico das gravações, o sistema é mantido instalado pela própria empresa. Agora, a questão é o que se faz com toda essa informação. Isso é muito importante. Todas essas bases de dados, e não só dessas empresas, mas também dos cadastros, né, à entrada de cada edifício, de cada entidade comercial. O que é que acontece com esses dados? Esses dados são vendidos? Esses dados que circulam? Vão para quem? Quem controla esses dados? É uma grande dúvida que a gente não tem nenhuma garantia que aquilo ali tem algum tipo de regulação, né?
gente não conhece, não se fala nisso. E o que me parece muito espantoso, assim, que me intriga, né, é que sendo o Brasil tão reivindicativo e com tantos movimentos populares e juvenis, né, pelos direitos sociais e que a gente tem que lutar tanto, me espanta a falta de politização e de performance urbana em relação a essa imensa profusão da economia da vigilância eletrónica, né, na era do capitalismo da vigilância, como fala a Zuboff, né, a Shoshana Zuboff. Assim, como é que você não tem uma reação, né, pública, performativa, assim, maior em relação a isso? Aí eu acho que tem realmente a ver com a história, de novo, né, com a história, com a implementação social infraestrutural dos aparatos, né, porque está tão instalado, né, está tão banalizado, né, está tão banalizado a presença numas primeiras frases, essa violência das portarias, essa presença das portarias, a presença dos porteiros, a presença dos vigilantes, a presença do controle de acesso, a presença do controle de acesso digital, foi-se instalando silenciosamente com uma tal banalização que ninguém mais se preocupa tanto com isso, né? Não pensa muito nisso. E quando pensa nisso como um monstro impossível de controlar. O grande monstro, a grande incógnita, né? O que é isso tudo? É melhor nem pensar. Tem muita gente que fala isso, né? Muitas pessoas com quem eu conversei que dizem, eu prefiro nem pensar muito nisso, porque se eu ficar a pensar, eu fico paranoica, na maneira como se vive nas cidades hoje, né? Tudo controlado, tudo visto, quem está controlando tudo aquilo ali, né? Então, a minha ideia é que, de facto, a pergunta sempre é cidades inteligentes para quem? E cidades inteligentes porquê? Quem quer essas cidades inteligentes? E porquê é que a classe média aceitou pagar cada vez mais, né, por tudo isso? Porquê é que ela aceita encarecer a sua vida com tudo isso, né, com todos esses aparatos e essas... Porque, em grande medida, também, não só é um sinal de status, né, mas também é um sinal de, mais uma vez, uma terceirização de alguma coisa que ela não quer pensar e não quer ter muita relação com isso, né? Então, muitas vezes a sensação que eu tenho, a gente tem escrito isso, né? A impressão, os dados apontam muito para isso, e isso é ainda mais claro no shopping, no caso dos shoppings, é que há uma tentativa de evitar a espetacularização da violência, né? Fazer a segurança discretamente, o que é preciso que tenha que fazer, faça, mas fora da minha vista, né? E, de novo, para voltar ao exemplo inicial, é evitar que aconteça aquilo que aconteceu no caso Carrefour, né? Que é evitar que corpos fora do lugar sejam mortos, assassinados naqueles lugares que não é suposto serem palco dessas violências, né? Então, no final está tudo relacionado, né? É isso. Ótimo, professora. Para terminar, a gente queria te fazer a última pergunta. Quais dicas você daria para quem quer pesquisar sobre segurança pública, segurança privada e violência? A gente já falou um pouco sobre algumas coisas que você trouxe, algumas dicas metodológicas, mas na sua concepção, o que não pode faltar? A segurança, como outros temas, ela tem que seguir alguns princípios mais ou menos comuns na pesquisa, né? Não é por ser segurança que deve saltar, por exemplo, a obrigação tem que fazer uma boa revisão da literatura, tem que se debater, né, com a literatura, pensar, fazer um bom trabalho de pesquisa empírico, levantar muitas e boas evidências, né? Muitos dados importantes, dados qualitativos, dados quantitativos. Eu acho que muitas vezes as pessoas facilitam um pouco nessa parte, sabe, de levantar bastantes dados, e isso dá trabalho, porque não é uma questão de metodologia objetiva, é uma questão de você realmente se dedicar a pesquisar empiricamente aspectos que são difíceis e resistentes à nossa presença, né? Na segurança pública a gente sabe como é difícil quando a gente se apresenta como cientista social, né? Eu sou do IFISH, aquela reação, né? Quando a gente diz que vem do IFISH, aquela reação, cientista social e tal, quando as pessoas conhecem, quando elas têm uma mínima ideia, mas basta dizer que vem da universidade pública, né, para já ser um pouco atrativa a nossa presença, né? Tem essa questão, mas eu acho que tem que insistir e tem que arranjar formas de conseguir ter acesso a esses meios e pensar a partir desses meios. Eu também acho muito importante a gente não ter logo um anticorpos partida. Anticorpos
anticorpos é no sentido de achar que os policiais, os seguranças, né, os vigilantes, são o outro objeto, entendeu? Como dizem algumas autoras. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de abertura para compreender os mundos das pessoas e não, a partir de achar que o nosso mundo, das ciências sociais, é que tem a razão moral que se sobrepõe a todos os outros, né? E só damos preferência àqueles grupos com quem simpatizamos, né? Com quem simpatizamos e temos afinidades. Isso é um entrave muito grande para estudar estes ambientes profissionais e sociais, né? Também, e isso eu sei que a Jacqueline Muniz é muito boa nisso, né? Muitas vezes também propor alguma coisa em troca. Por exemplo, eu estou trabalhando com os grupos de segurança, de grupos auto-organizados de indígenas que fazem segurança comunitária nas suas aldeias no norte do país, né? Entre os Ticuna, na fronteira de Tríplice do Brasil, na fronteira Peru, Brasil e Colômbia. Assim, eu não posso esperar que vou trabalhar com eles sem dar em troca uma série de capacitações, formações, de apoio, oficinas, tentativa de ajudar a construir algum tipo de projeto, a traduzir para o Estado brasileiro os seus anseios, entendeu? Trabalhar por mais segurança pública para aquelas regiões, de uma maneira integrada com outros agentes do Estado. Então você vê, o nosso trabalho também não é muitas vezes um trabalho só de pesquisa fundamental e também não é um trabalho diagnóstico e também não é um trabalho de acusação, não deve ser. Deve ser um trabalho de promoção de novas ideias de segurança, porque eu considero que ainda é possível, sabe? Ainda é possível propor algo mais horizontal do que a segurança verticalizada e é possível discutir isso numa base de justiça social, entendeu? Porque as pessoas precisam de se garantir que as violências não são efetuadas, que sabe, num nível assim às vezes básico, na violência doméstica, na violência contra a criança. Quem está lá muitas vezes para fazer o primeiro atendimento são pessoas de segurança, não tem outra saída, né? Então eu acho que tem que ter um pouco essa capacidade de perceber que não é uma rejeição, não é com a rejeição que a gente trabalha, né? Às vezes é com o lado da promoção de outras ideias e propostas e planos práticos de soluções. Aí eu tenho um trabalho que integra muitas vezes tanto a gestão, né, da segurança universitária da Unicamp, que é um trabalho que integrou, onde eu consegui integrar tudo aquilo que eu fiz até agora, né, com uma proposta real de remodelação do que é segurança universitária, então assim, que está dando certo. Então aí dá para perceber tudo aquilo que você fez, como pode ser efetuado numa proposta concreta, né, administrativa, operacional, etc. Sistémica, que dá para fazer isso, tecnológica, tudo, e como você pode também fazer uma pesquisa de apoio, né, que eu não diria aplicada, mas digo uma pesquisação, né, com extensão, com atividade de extensão, extensionista, em várias outras contextos, né, como esse, por exemplo, contexto indígena, que está precisando de muito apoio, né, e por que não nas próprias polícias urbanas, se aparecer a necessidade, por exemplo, de trabalhar com elas em alguma dimensão que seja para discutir, debater, apoiar um tipo de policiamento horizontal e participativo, né, que tenha a participação da população de verdade, né, não seja... Então eu considero que tem sim uma dinâmica de pesquisa mais fundamental que a gente nunca pode se furtar, né, não pode escapar do nosso trabalho, que ela é que nos dá também a capacidade de construir com os anos um projeto sólido, né, nosso para a população, para as comunidades, para as populações, mas também estar atenta, né, onde é que a gente pode ser útil, né, onde é que a gente pode ser útil, onde, como, de que forma, mas de maneira a não reproduzir, né, o modelo arcaico da polícia, né, mas a tentar mexer nessas estruturas, né, tentar mexer e tentar mudar essas estruturas de poder, né, porque é sempre um trabalho de poder, quer a gente queira ou não, polícia, segurança sempre tem acesso a algum tipo de poder, então a gente não pode ser ingênuos e, agora, de facto, é bem complexo, né, não é só isso enquanto como uma objeção, assim, não, é do poder, eu já não posso concordar, não, porque no mundo é assim, tem essas presenças, né, então que lidar com elas.